Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá. Inciso 1º. Em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Inciso 2º. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Causas impeditivas da prescrição. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Inciso 1º. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2º. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3º. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, e, inciso 4º, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Artigo 117. O curso da prescrição interrompe-se. Inciso 1º. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Inciso 2º. Pela pronúncia. Inciso 3º. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Inciso 4º. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Inciso 5º. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Inciso 6º. Pela reincidência. Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5º e 6º deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5º deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Parte especial. Título 1º. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1º. Dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Inciso 2º, por motivo fútil. Inciso 3º, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4º, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio. Inciso 6º, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Inciso 7º, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Inciso 8º. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve
Inciso 1º. Violência doméstica e familiar. Inciso 2º. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena, detenção, de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Inciso 1º. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Inciso 2º. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3º. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4º. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 22 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006.